Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que você seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez compartilhar esse momento conosco, esse momento de comunhão. Apesar da distância, apesar de nós estarmos separados, nós estamos juntos. Vamos compartilhar agora esses próximos minutos na presença do Senhor juntos. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar dedicando esse período para nós orarmos, para nós lermos a palavra do Senhor juntos. E em nome de Jesus, eu quero desejar já desde agora que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, amém? Antes da gente começar, eu queria já que a gente pudesse falar, eu queria dar um recadinho assim. Irmão, se você está assistindo essa mensagem, e ela vai ser edificante para a sua vida, com certeza vai ser uma bênção. As mensagens que vêm do Senhor, elas nos enchem de esperança, elas nos enchem de amor, elas nos enchem de paz, elas nos acalmam. Tudo aquilo que vem do Senhor é uma coisa boa para nós. Então, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a você não guardar isso para você. Pelo contrário, compartilhe isso com alguém que você ama, compartilhe com o seu amigo, com o seu parente, sabe o grupo da família? Vai lá no grupo da família, pega o link dessa mensagem, compartilha lá e fala assim, olha aí família, uma mensagem do Senhor para você ter uma semana abençoada. Faça isso em nome de Jesus, porque só assim nós podemos, através de um gesto simples, de um gesto que para nós não custa nada, a gente pode, através disso, compartilhar do amor do nosso Senhor Jesus para aqueles que nós amamos, para aqueles que nos rodeiam, que nos cercam, que estão precisando tanto, meus irmãos, ouvir uma mensagem de fé, de esperança e de amor nesse momento que nós estamos passando. Se você concorda com isso, e eu sei que você concorda, eu sei que você compartilha dessa mesma opinião, compartilhe essa mensagem também, amém? E aí eu já quero falar a partir de agora. Vamos orar, então, entrar em espírito de oração para que o nosso Pai possa falar conosco através dessa mensagem. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração que todas as coisas que estão acontecendo, todas aquelas preocupações que nos cercam, todos os desafios que têm se colocado diante de nós, possam estar diante do Senhor agora. Pedimos, meu Deus, fale conosco, fale aquilo que o Senhor deseja, não que nesse momento nós possamos nos concentrar em ouvir a sua voz. Nesse momento, Deus, eu peço que a minha voz aqui seja apenas um instrumento em suas mãos e que o Senhor fale com a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, eu já quero começar de antemão pedindo para que você abra sua Bíblia no livro de Coríntios. Aquele irmão que é leitor da palavra, que já é conhecedor dos assuntos que estão ali, quando a gente fala que vai ler a Bíblia em Coríntios, capítulo 13, ele já sabe do que nós vamos falar. Eu não sei se você percebeu, né, quando eu estava falando, compartilha isso com aquele que você ama, para que ele possa ter uma semana cheia de fé, de esperança e de amor. Eu já estou dando um spoiler do que nós vamos ver nessa mensagem, nesse momento que você está assistindo. Então abra sua Bíblia aí, meu irmão e minha irmã, em capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. Vamos ler a partir do versículo 12. É um texto bem conhecido nosso, mas a partir do versículo 12 diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. O versículo 13 vai dizer assim: assim então permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Assim então permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Irmãos, nós estamos passando por momentos de tempestade, por momentos de crise.
Como diz aqui no versículo 12, né? Nós estamos em momentos às vezes obscuros, não sabemos qual caminho tomar. A gente já falou isso a última vez que eu trouxe a reflexão aqui, que nós refletimos juntos a palavra de Deus, a gente acabou falando disso também. E é um assunto que eu acho que a gente pode continuar e pode extrair um pouco mais disso. Esses momentos que são turbulentos na nossa vida, seja qual for o momento que você esteja passando, nós como sociedade estamos passando, nós precisamos nos apoiar em alguma coisa. Sabe, essa câmera que eu estou falando, que nós estamos nos relacionando através dela, ela está apoiada, e não está apoiada no nada, assim. Ela não é um apoio meio falso, para ela ficar num enquadramento bom, para ela ficar firme, com uma imagem adequada, sem tremer nem nada, ela está apoiada num tripé. Esse tripé é o que segura essa câmera que nós estamos conversando. Se ela tivesse apenas em uma varetinha, ela não ia ficar fixa. Duas, aqueles dois palitinhos, ela poderia tombar para frente ou para trás. Então é um tripé que segura essa câmera em pé. Sabe, no momento que nós estamos passando, momentos como esse de tempestade, momentos de insegurança, momentos de obscuridão, momentos que nós não sabemos para onde ir, em quem confiar, nós precisamos nos assegurar em alguma coisa. O que mantém essa câmera em pé é esse tripé. O que nos mantém de pé, fortalecidos, o que nos mantém de pé, sabendo que nosso Deus não falha conosco, também pode ser um tripé. E eu vou falar para vocês que esse tripé pode ser a fé, esperança e o amor. A gente pode utilizar esses três elementos que Paulo descreve aqui no livro de 1 Coríntios, como fé, esperança e o amor, o tripé que nos segura em pé nos momentos de crise, nos momentos de tempestade. Então, sabendo disso, partindo desse ponto que esses três elementos são aquilo que nos sustentam, nós podemos começar a analisar. E vamos falar então da fé. Começar a partir da fé, mas a gente fala assim, poxa, fé, esperança e amor não são elementos, sabe, aqueles elementos concretos, são elementos substanciais, subjetivos, que a gente pode falar assim, poxa, mas o que é a fé? O que é a esperança? Como que eu posso, de forma prática, dizer o que é o amor, por exemplo? Eu preciso concretizar isso de alguma forma prática para que eu possa entender como que eu vou ficar de pé nesses momentos. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos pegar a fé e vamos, de forma prática, entender como um objetivo para nós chegarmos. E nós podemos utilizar a fé como a oração, por exemplo. Se nós entendermos, fazendo essa analogia entre fé e oração, meus irmãos, quantos de nós não temos tantas histórias que a gente pode falar sobre a oração e que a gente sabe que apenas entre muitas aspas, mas apenas a oração foi suficiente para fazer transformações que ninguém poderia imaginar. A gente tem aquelas histórias, sabe, dos missionários, você já ouviu alguma desse tipo, que estavam passando por apuros, que estavam passando por momentos de dificuldade, aquele momento em que a vida dele corria perigo, e aí alguma coisa aconteceu milagrosamente que o livrou, que o salvou, e aí quando ele foi ver, naquele exato momento, existia um exército orando para que por aquele missionário. Falando em missionários, não se esqueça que nós temos um casal que nós adotamos como missionários, Roberto e Maiane. Ore por eles, em nome de Jesus. Ore por aqueles que você quer bem também. Irmãos, a oração, ela é um desses tripés que nos mantém de pé. A fé através da oração. Sabe, você também já teve uma causa, isso aí você já passou com certeza, uma causa que parecia impossível, que você achava que não tinha solução, que através da oração essa causa foi solucionada. Aquela conversa, sabe, que você não queria ter, uma conversa com uma pessoa que você fala assim, poxa, eu vou ter que falar coisas que não são agradáveis, é uma conversa difícil de ter,
Mas antes de conversar, antes de decidir alguma coisa, antes de você tomar uma atitude, você falou, não, eu vou orar antes. Eu vou orar para que Deus possa me orientar. E aí você foi lá no seu quarto, ou foi no banheiro, estava no momento da empresa, você não podia sair naquele momento, e ali em silêncio você entrou em oração e as coisas aconteceram. Às vezes, pode não ter sido da forma que você queria, pode não ter solucionado aquele problema, mas eu garanto para você que a oração te trouxe paz, te trouxe segurança, te trouxe mais calma. Meu irmão e minha irmã, a oração é um desses pontos fundamentais que nos mantém de pé nesses momentos que nós estamos passando. Então não deixe de orar. Sabe, quando nós começamos esse movimento que nós temos aqui na nossa igreja, caso essa seja a primeira vez que você está tendo contato conosco, muito prazer, é um prazer recebê-lo, é um prazer conversar com você. Saiba que nós aqui na Igreja Batista, no Jardim Célia, nós temos um trabalho de células. Células são grupos pequenos que nós conversamos durante a semana, compartilhamos alegrias, compartilhamos dores. Quando nós estávamos começando com isso, eu lembro que nas conversas nossas, até minha com o pastor, a gente visitava algumas outras igrejas e participava de palestras e tudo mais, entendendo como que a gente poderia fazer isso de uma forma que agrade o coração do Senhor, que seja uma forma que seja boa para toda a nossa igreja, se adapte à nossa realidade. Sabe uma das coisas que nós mais ouvimos? Que as igrejas que mais que se destacam nesse movimento de células, as igrejas mais bem-sucedidas, no sentido não de financeiramente, não de número de pessoas, as que fazem realmente a vontade do Senhor e que você sente que aquilo ali é uma coisa que agrada ao Senhor, são as igrejas que mais oram. E nós conhecemos muitas pessoas que nos cercam e você fala assim, poxa, eu tenho certeza que as coisas que dão certo na vida dessa pessoa são porque ela ora. Nós conhecemos aqueles guerreiros de oração e a gente sabe que a oração faz essas coisas. Quando nós começamos e participamos dessas palestras que eu falei para vocês nas igrejas, eu lembro de uma dessas que um pastor falou, olha, se todos esses passos que nós estamos falando, todas essas orientações que nós estamos dando para vocês, não se adequarem, se vocês falarem, poxa, mas isso eu não consigo fazer, isso não é para minha igreja e tal, uma coisa você não pode abrir mão, é a oração. A oração nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Então, isso fica como um conselho primeiro, assim, primordial para nós. Esse primeiro tripé, esse primeiro pilar do tripé é a fé através da oração, ok? Muito bem. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é a esperança. Dentro dessas três, a fé, a esperança. Então, olha eu novamente aqui falando de esperança com os irmãos. A gente já ouviu dizer assim que os assuntos que nós mais batemos, os assuntos que nós mais comentamos, que a gente mais compartilha, são aqueles que nós mais temos dificuldade. Talvez seja verdade isso, talvez eu seja alguém que precisa muito compartilhar da esperança, alguém que precisa se forçar, e eu faço isso, sabe? Eu, nas minhas conversas com a minha esposa, vira e mexe, ela fala assim, poxa, como você é pessimista, como você é desacreditado. Talvez eu tenha essa dificuldade sim em ter esperança, por isso eu preciso diariamente me forçar a reconhecer que a minha esperança está em Cristo. Eu preciso frequentemente entender a esperança como algo prático na minha vida. Se nós falamos que fé e esperança são subjetivos, não são algo concreto, e a fé pode ser representada pela oração de uma forma prática, a esperança de uma forma prática pode ser representada como leitura da palavra do Senhor. A esperança ela pode ser prática através de nós conhecermos a Deus, conhecermos a vontade de Deus através da leitura da palavra. É assim, irmãos, sabe aquela pessoa que você tem interesse, que você quer conhecer e você quer saber mais daquela pessoa? Qual é a forma que você faz isso? É de longe? É sem se interessar? Você precisa ir atrás
daquilo. Você precisa buscar informações. Poxa, eu quero conhecer melhor o meu ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham comigo. Eu vou conversar, eu vou descobrir como é que é o seu nome, como que você chama, você tem família, como que é a sua família, você é casado, você não é, em que time você torce, qual é a sua ideia para o futuro do Brasil. E assim nós vamos nos conhecendo e eu vou sabendo mais e mais daquelas pessoas que são os meus amigos, meus verdadeiros amigos, sabe? Aquele amigo de verdade. Você pode ficar um tempão sem falar com ele ou com ela, mas você sabe que pode contar com aquela pessoa porque vocês se conhecem. É assim que deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, e a forma que nós temos para conhecer ao nosso Deus e a vontade dele para a nossa vida é através da palavra. Leitura da palavra, dedicação e, assim, esmero mesmo em conhecer tudo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer de nós. Nós podemos ver exemplos disso em toda a trajetória da narrativa bíblica, através, por exemplo, daquela história de Moisés, quando ele estava no monte, e Deus falou para ele: Moisés, eu quero que você siga e você leve o meu povo para a terra prometida. E aí Moisés fala: poxa, se o Senhor não for, eu não vou. E Deus fala: não, então eu vou. E aí Moisés, mas eu quero que você faça de tal e tal forma. Aí ele fala: poxa, mas eu preciso da companhia do Senhor para isso. E Deus fala: então você terá a minha companhia. Tem outro exemplo que nós temos de Abraão, quando Deus vai demonstrar a sua ira ali sobre todos os pecados que estavam acontecendo em Sodoma e Gomorra, e ele fala que vai acabar com aquela cidade, com todos os seus habitantes. E Abraão fala para Deus assim: poxa, mas se tiverem ali 50 justos, o Senhor não destrói? Não, eu não destruo. E aí, se tiverem 40, então eu não destruo. E se tiverem 30, e aí ele vai como se estivesse barganhando, como se estivesse negociando com Deus. Nós podemos ter a falsa impressão de que nesses casos a vontade de Deus foi se dobrando à vontade do homem. Deus queria destruir, e porque Abraão estava negociando, então Deus estava desistindo de destruir. Só que não foi assim. A gente sabe que, na verdade, é a vontade de Abraão que estava alinhada com a vontade de Deus. Deus não é um Deus de destruição. Ele não quer acabar com tudo para mostrar que ele é poderoso. Ele é um Deus de amor. Você não acha que ele teria o maior prazer do mundo em realmente salvar toda aquela cidade? Essa era a vontade dele. A vontade do Senhor é a reconciliação com todo mundo, é a reconciliação com aquele que foi separado dele por causa do pecado. A vontade do Senhor era realmente guiar o povo naquele caminho pelo deserto até a terra prometida. Então Moisés, quando fala assim: poxa, se o Senhor não for, eu não vou, e Deus fala: eu vou. Deus não está se dobrando à vontade de Moisés, aquela já é a vontade de Deus, é a vontade de Moisés que está alinhada com a vontade do Senhor. Mas a nossa vontade só pode ficar alinhada com a vontade do nosso Deus se nós conhecermos plenamente qual é a vontade do nosso Deus. E nós só temos como conhecer plenamente essa vontade se nós nos dedicarmos a estudar essa vontade, a entender como funciona os desígnios de Deus, como funciona as orientações dele, como que Deus quer que a gente demonstre o nosso amor para com o nosso próximo, como que Deus quer que nós nos relacionemos uns com os outros, como que Deus quer que a gente se relacione entre nós e Ele. Todas essas coisas, tudo isso está claro, muito claro na palavra do Senhor. E nós, para mantermos a gente de pé entre fé e esperança, e aí o terceiro pé nós já entendemos que seria o amor, esse tripé da esperança, essa ponta, ela pode ser representada, a esperança, através do conhecimento, através da palavra. Sabe, tem aquele exemplo de que quem espera é porque já não tem mais nada para fazer. Quem tem esperança é porque não tem mais nada. Aquele que tem esperança é porque já esgotou todas as possibilidades que ele tinha para resolver tal situação. Às vezes você está passando por alguma provação, digamos assim, alguma coisa que você precisa fazer, e aí você tenta resolver de uma forma, tenta resolver de outra, e não consegue. Você fala: poxa,
agora eu não tenho mais nada, eu só tenho esperança agora eu só espero. Conosco é diferente. Nós, em primeiro lugar, depositamos a nossa esperança no Senhor. E essa esperança não é uma esperança imóvel, não é uma esperança passiva que só aguarda. A nossa esperança é ativa. Enquanto nós esperamos, nós confiamos no Senhor, nós vamos e trabalhamos, nós fazemos o que é necessário, nós levantamos de manhã, nós entendemos a vontade do Senhor, que é um exemplo claro de uma esperança ativa. Nós temos aqui, na nossa igreja, essa casa missionária que pode, enquanto nós estamos esperando, ela pode servir a comunidade, por exemplo, com uma aula de música, de computador para as crianças, com uma aula de dança para os jovens e adolescentes, com aulas de reforço escolar, com aulas de educação para jovens e adultos. Nós temos, sim, a possibilidade de transformar a nossa esperança em conhecimento através da palavra e o conhecimento através da palavra em ação para demonstrar amor com o nosso próximo. Isso é uma coisa bem clara e dessa forma nós podemos até ir direto para esse terceiro pilar que nos sustenta de pé nesse tripé que é a fé e a esperança, e o terceiro pilar é o amor. Irmãos, para a gente falar do amor, o amor eu posso seguir aqui por vários caminhos, mas nós vamos falar de um amor específico, que é o amor de uns para com os outros. Nós aqui na igreja, se você, mais uma vez, se você está chegando agora, nós temos como se fosse um curso que nós estudamos a Bíblia junto, por enquanto as aulas estão acontecendo todos os domingos, que se chama SEC. Esse SEC é Centro de Educação Cristã. E nesse momento, a revista que nós estamos estudando, o curso que nós estamos fazendo, ele se chama Uns aos Outros. Se você não está fazendo ainda, você pertence à igreja, você está perdendo. Porque as aulas têm sido cada vez mais edificantes, têm sido aulas maravilhosas. E eu trouxe até aqui, para não deixar eu me perder, eu trouxe a revistinha que nós estamos estudando, que é essa Uns aos Outros. E para falar desse terceiro ponto, desse terceiro pilar que segura o tripé de pé, que é o amor, nós precisamos transformar de uma forma prática, é claro. Então, o amor entre uns e os outros. Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Nesse período que nós estamos estudando esse uns aos outros, todas as mutualidades da Bíblia, do Novo Testamento, nós estamos domingo após domingo entendendo o cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, sujeitar-vos uns aos outros. E todas essas coisas têm nos ensinado e têm nos edificado como igreja, como irmãos. Se nós estamos passando por momentos de dificuldade, por momentos de provação, tempestade mesmo, que nós não sabemos para que lado nós vamos seguir, esse tripé nos manterá de pé. A fé, através da oração, a esperança através da leitura da palavra, conhecimento da vontade do Senhor, e o amor demonstrado de forma prática entre uns e outros. Olha só, tem várias formas de você demonstrar esse amor. E aí, se você estava achando, por exemplo, que dessa vez eu não iria ficar passeando na Bíblia, nós iríamos só naquele primeiro texto, você se enganou, porque pega aí 2 Coríntios, aproveita que você está em 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente, 2 Coríntios 9:11. Eu vou ler aqui, você pode anotar os textos e aí você vai continuar lendo depois. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. Então, uma forma de nós demonstrarmos amor para com o nosso próximo é agindo com generosidade, é doando tudo aquilo que nós possuímos. Eu já ouvi um pastor até falar, nesse período de quarentena mesmo, nesse período de pandemia que nós estamos passando, ele falou algo do tipo, se nós possuímos mais do que precisamos e sabemos que a pessoa que está ao nosso redor está precisando e a gente não contribui, não compartilha aquilo que nós temos, alguma coisa está errada.
Então nós precisamos ter um coração generoso, nós precisamos agir com generosidade. Esse texto fala disso. Olha só, Romanos 12, versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades do santo, pratiquem a hospitalidade. Outra forma prática de você demonstrar amor para com o outro é praticando a hospitalidade, socorrendo o seu irmão naquilo que ele está precisando. Trazendo encorajamento, olha isso, 2 Coríntios 1:4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha como é claro isso, como quando nós nos dedicamos a conhecer a vontade de Deus, fica mais fácil de nós praticarmos aquilo que Ele quer para nós. Você conhece alguém que está precisando de consolo nesse momento? Entre em contato com essa pessoa, através do WhatsApp, através de vídeo, faça uma ligação para essa pessoa. Console, porque nós consolamos as pessoas com aquilo que nós recebemos do Senhor, está aqui. Então, outra forma de você demonstrar amor para com o próximo, olha só, Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros, para que assim possam cumprir a lei de Cristo. Nós só podemos dizer plenamente que nós estamos cumprindo com tudo aquilo que Jesus pede para nós, quando nós levamos as cargas que pesam nos ombros dos nossos irmãos. Tem alguém que você conhece que está precisando dividir a carga, e eu sei que tem, liga para essa pessoa, conversa com ela, vê o que está precisando, o que está faltando, como que você pode ajudar a dividir aquela carga. Poxa, mas eu não estou carregando carga nenhuma, não é justo que eu divida a carga, não é justo que eu precise carregar. Então, é justo que outra pessoa carregue uma carga que está insuportável enquanto você não carrega a carga? Se nós olharmos para a vontade do nosso Pai, é que nós levemos as cargas uns dos outros, que a gente esteja disposto a servir o nosso próximo dessa forma, sendo prestativo. Outro, Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Olha só que coisa simples, que não custa nada e é uma forma prática de demonstrar amor ao nosso próximo. Se alegrar com aquele que está alegre, chorar com aquele que chora. Mais um exemplo, mais uma oportunidade que você está tendo de entrar em contato com alguém que precisa chorar e chorar um pouco com ela. De entrar em contato com alguém que está feliz e se alegrar com ela. Dessa forma, nós estamos cada vez mais nos entranhando uns com os outros e estamos sendo verdadeiramente o corpo de Cristo. Sabe, quando Paulo traz esse texto de fé e esperança e amor, se você voltar no capítulo 12, ele está falando sobre a distribuição dos dons para o corpo de Cristo. Ele está falando sobre o valor que cada dom tem no serviço que a igreja presta entre ela mesma, para a comunidade na qual ela está inserida. Você vai perceber que quando ele vai falar de fé e esperança e amor, é só o final. Antes ele está falando de várias coisas. E aí pode conferir comigo aqui no versículo 12, perdão. Agora, pois, vemos apenas um reflexo. Antes disso tudo, ele está falando da diversidade dos dons da unidade, ele está falando sobre os dons espirituais, e aí então ele vai encerrar esse capítulo falando da fé, da esperança e do amor. E ele fala que o mais importante de todos é o amor. Por isso que nós estamos batendo mais nessa tecla. O amor entre uns e os outros é aquilo que nos sustenta. Nesse momento que nós estamos passando de crise, esse momento que nós estamos passando de tempestade, momento de dificuldade, momentos de alegria, momentos de também explosão de felicidade, nós estamos de pé, estamos nesse tripé sustentados pela fé, pela esperança e pelo amor. Pela fé representada, nesse caso nosso, pela oração, a esperança representada pelo conhecimento da palavra e pelo amor representado em ação objetiva uns para com os outros. O autor desse texto de amor que eu falei, dessa revista que nós estamos estudando do SEC, ele deixa um texto, eu quero deixar para vocês aqui. Como posso estar bem comigo e com Deus
Se fecho os olhos para o meu irmão, cujo sofrimento eu bem conheço, o amor que se manifesta em meu coração, esse amor puro, verdadeiro, derramado do céu sobre a minha vida, deve eliminar todo individualismo e egoísmo, a fim de que o meu testemunho glorifique o santo nome de Deus. Olha esse texto, eu até, na hora que a gente viu lá na aula, eu grifei aqui, coloquei a aplicação para a vida. Porque o amor que Deus demonstra sobre nós, que Deus derrama sobre nós, ele elimina todo e qualquer individualismo, ele elimina todo e qualquer egoísmo. Tem uma música muito linda do Marcos Almeida, procura depois aí, ele fala que o amor lança fora o medo. Irmãos, a fé, a esperança e o amor são aquilo que nos sustenta. É através dessas coisas que nós vamos continuar confiando que o Senhor não nos desampara. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana transformadora. Eu desejo do fundo do meu coração que todas aquelas tribulações que te cercam possam ser eliminadas pela glória do nosso Senhor Jesus. Desejo que você seja abençoado, que a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Não deixe de compartilhar isso com aquilo que você ama. Um beijo no seu coração. Eu não vejo a hora de nós nos juntarmos. Para que nós possamos nos abraçar em nome de Jesus. Graças a Deus.